Doutora Rosângela, prazer enorme revê-la novamente. Que bom. Muito bom tê-la aqui. Agradeço, assim, imensamente por ter aceitado o nosso convite, porque nós entendemos, doutora Rosângela, que nesse momento em especial, neste momento da vida, né, as pessoas estão tendo muito problema de depressão, de ansiedade, né? Eu vejo as pessoas mais idosas com um medo tremendo de tudo, né? Mais do que nós prevíamos que fosse acontecer, né? Então, nós entendemos que isso tudo e observamos que algumas pessoas, por já ter problema de autoestima desregulada, acaba acarretando problemas sérios de saúde. Gente, a doutora Rosângela, eu gostaria que qualquer coisa que a gente venha falar a respeito dela, eu adorei esse título, Doutora Quantum, né? Parabenizo quem teve a ideia desse título. E eu gostaria que a doutora Rosângela falasse para a gente agora, porque a doutora Rosângela, além de tudo, ela é uma expert em florais e que ela vai trazer para nós aqui hoje todo, toda a eficiência dos florais que isso pode trazer para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e, consequentemente, né, abrir todos os espaços que são nossos na vida, que é o espaço de gratidão da vida. Boa tarde, doutora Rosângela. Perfeito. Com a Boa senhora agora. tarde. Que prazer estar aqui com você também. Saudades, né? E olha, eu acredito sinceramente que o poder em nós é da informação, né? Então nós precisamos realmente fazer com que as pessoas recebam a informação e o conhecimento de uma forma adequada, uma forma que seja coerente e principalmente com bases científicas sérias, né? Nós estamos aí passando por um processo em que estão caindo as máscaras, as pessoas que estão no poder e estão politizando a saúde, né? E a mídia, a grande mídia também. Então, de repente, a gente ficou num espaço em que as pessoas buscam realmente a informação correta. Porque aqui na internet é a nossa casa, como a gente pode dizer hoje, né? Já que a gente está ainda não muito presencial, né? Nós estamos numa casa imensa, com uma capacidade enorme de poder passar informação. E por isso que eu fiquei muito feliz de você estar fazendo essas suas lives e de poder participar, porque a gente tem que atingir o máximo possível de pessoas que possam realmente receber essa informação e entender que dá para fazer muita coisa com essa informação, com esse conhecimento, né? E a regulação da autoestima, como você levantou aí, ela passa por você ter energia para isso, você ter nutrição para isso, né? É impossível, eu tenho falado sempre o seguinte, não existe nenhuma terapia que funcione se a célula não estiver bem nutrida, e a nossa unidade é celular, né? Então nós precisamos nutrir a nossa célula, em primeiro lugar. Temos que prestar atenção naquilo que a gente come, mas em segundo lugar, e tão importante quanto a nutrição, é justamente a informação. E aqui eu junto não só essa informação de nós estar aqui conversando e falando, mas a informação celular. Aí é que entram os florais quânticos. O que o floral quântico é? Ele é uma onda vibracional que carrega uma informação. Aí as pessoas ficam olhando para mim quando eu falo isso, e como se eu estivesse dizendo assim, nossa, como assim, né? O que uma célula sabe de informação? E eu vou dizer para vocês que a gente tem pesquisas sérias, publicadas, talvez a mais importante foi publicada em 1989, por um grande professor de biofísica, o Chan Tsong, o nome dele, da universidade, uma universidade americana do Arizona. E aí, olha só que coisa mais interessante. Ele conseguiu provar, porque já existia essa ideia e esse conhecimento, mas ele conseguiu provar que as nossas membranas celulares têm nanoantenas que captam
a vibração, a onda vibracional de tudo que está fora da célula. E aí nós temos que lembrar que nós somos totalmente energéticos, né? Somos totalmente quânticos, e que vem a palavra quântico. Ela vem do quantum de energia que está dentro do átomo. Então, na verdade, para que a gente seja matéria, para que o alimento seja matéria, né? Para que você tenha uma molécula de zinco, uma molécula de vitamina D, uma molécula de vitamina C no teu sangue, você tem que ter esta molécula numa vibração, uma oscilação e vibração energética que caracteriza a informação da matéria. Então, toda a matéria, ela tem uma onda de informação. E é isso que as nossas células captam. Nada funciona na nossa membrana celular se não tiver informação, se não chegar primeiro a informação. Então, os receptores de membrana na célula, eles captam as moléculas que estão chegando, por exemplo, insulina, que todo mundo conhece, né, que é o hormônio que vai fazer entrar a glicose, o açúcar dentro da célula. A insulina, ela quando está passando no capilar, para poder chegar no seu receptor celular, ela, na verdade, está gritando, né, vibrando e oscilando e dizendo, sou insulina, sou insulina. A membrana celular com esse receptor, no momento que precisar de açúcar, ela leva uma informação para o receptor que vai vibrar como um diapasão para chamar a insulina. E essa insulina vai entrar nesse receptor para abrir na porta, né, vai fazer a ação chave fechadura, vai abrir a porta para entrar a glicose que está andando atrás da insulina e vai entrar na célula. Isso funciona para tudo no nosso organismo. Todas as nossas células só respondem à informação. Então, na verdade, informação é tudo. Agora vamos olhar para o outro lado da coisa. E quando não tem matéria? E quando é só informação, o que acontece? Olha que interessante. Nós temos pensamentos e sentimentos vibracionais, porque tudo vibra e oscila. E é tão importante isso, por exemplo, nosso pensamento, nós temos uma máquina chamada eletroencefalograma, que capta ondas do cérebro. O que são ondas do cérebro? Pensamentos. É a função cerebral, né? Então, se nós podemos medir os nossos pensamentos, botando eles em oscilações por segundo, que são os hertz, né? Nós podemos dizer, por exemplo, que neste momento eu e você estamos numa vibração em torno aí de 30 hertz, que é uma pessoa normal, prestando atenção no que está acontecendo na vida, né? Mas quando a gente vai dormir, nossas ondas baixam lá para 6 hertz. Então, o que nós realmente estamos fazendo o tempo todo? Emitindo informação através de ondas vibracionais. Ora, se os meus pensamentos também vibram e oscilam, nada mais lógico que todo o meu organismo receba a informação do pensamento. Mas aí tem uma dica aqui que eu quero deixar para o pessoal, que é fundamental, que vem da neurociência. O teu pensamento, ele vibra baixinho, né? 30 Hz, 20 Hz. Mas a tua emoção, o teu sentimento, ele vibra muito mais, com muito mais intensidade. Porque o sentimento, ele é criado numa situação diferenciada. Os pensamentos são criados na mente, e a mente é sutil, ela vibra devagarinho, vamos dizer assim. Mas os sentimentos, eles são criados no corpo vital, que é onde está a energia vital, onde tem, por exemplo, o coração, né? Então a gente tem em torno de 5.000 vezes mais energia no sentimento do que no pensamento. Então, quando você junta um pensamento e um sentimento coerentes, então eu penso e sinto da mesma forma, e aqui vem uma coisa importante, tanto faz se for para o bem ou para o mal, se for positivo ou negativo, vale igual. Pensamento com sentimento coerente, se ficar mais que 45 segundos pensando e sentindo igual, o nosso cérebro recebe uma informação que tem que criar um neuropeptídeo no sistema límbico.
Então, o hipotálamo, que é o pedacinho que faz isso no cérebro, ele recebe aquela informação assim, poxa, isso é importante, porque a pessoa está fazendo foco e atenção, né? Porque um pensamento dura de 6 a 7 segundos. Se ele ficar 45 segundos e ainda ancorado num sentimento, numa emoção, é porque ele é importante. Então, nós temos todo um sistema que vai produzir um neuropeptídeo. O que é isso? É um pensamento materializado, como diz Deepak Chopra no livro dele, A Cura Quântica. Exatamente isso, gente. A gente materializa, através de uma sequência de aminoácidos, o que a gente pensa e sente, desde que tenha ficado 45 segundos. É muito pouco, né? 45 segundos. Muito pouco. Interessantíssimo, olha só, doutora. Então, este neuropeptídeo, que pode ser positivo ou negativo, ou seja, você mesmo falou aqui, as pessoas agora têm medo, porque a situação, né, é muito séria, e criam situações de mais medo ainda, em vez de ajudar as pessoas, né? Este medo, ele se transforma num neuropeptídeo que sai na corrente sanguínea e vai encontrar exatamente aquelas nanoantenas das células que tenham receptor para medo. Ora, se nós sentimos medo, nós temos uma célula que tem receptor para medo. Senão a gente não sente. A gente só sente e pensa aquilo que tem receptor. Então, gente, prestem muita atenção no que a gente está falando aqui. Este neuropeptídeo, ele é material. Ele não é mais só onda e vibração. Se ele fosse só onda e vibração, ele seria sutil, ou seja, passa, 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 efêmero. Mas agora ele é matéria. Ele tem uma durabilidade de algum tempo. Dependendo do tipo de neuropeptídeo, ele pode durar até 24 horas. Então, olha só, ele vai passar no teu sangue e vai entrar nos receptores que tenham vibração semelhante por ressonância e vai avisar a célula que você está com medo. Isso, por exemplo, estou dando o exemplo do medo aqui, para que vocês entendam como isso funciona, mas isso vale para todos os pensamentos de ansiedade, depressão, mas também vale para gratidão, alegria, ó a importância disso. Então, você está com medo. Onde que vai ter receptor do medo? Adrenal. A nossa glândula que nos protege de situações de estresse. Então, você entra em estado de guerra. Porque aí a adrenal recebe lá um monte de neuropeptídeo dizendo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Ela vai se programar para produzir mais cortisol e adrenalina para que todas as células do corpo se preparem para a luta, para a batalha, mesmo que ela não exista. E aí você fica em estado de alerta, em estado de alerta. E se você fizer isso várias vezes por dia, e se você fizer isso várias vezes por dia, entrou uma ligação aqui. E se você fizer isso vários dias, e várias semanas, e vários meses, você simplesmente entra em fadiga adrenal. E tudo que aconteceu foi um pensamento e um sentimento. Entenderam a importância de você coordenar e gerenciar os seus pensamentos e sentimentos? E qual é o tempo que você tem para fazer isso? Menos de 45 segundos. Porque se você, antes de completar os 45 segundos, mudar o pensamento, porque ele dura só 6 a 7 segundos, você muda o pensamento imediatamente. Vem a imagem, vem o pensamento, você muda. Pronto. Mudou o pensamento, é o pensamento que desencadeia o sentimento. Se mudar o pensamento se perde. Porque o sentimento só ancora pensamentos que demoram, que funcionam por mais tempo. Ou seja, o foco e a atenção que você dá ao pensamento ancora teu sentimento. Então, gente, essa dica que eu quero deixar aqui é: prestem atenção no que vocês pensam e sentem. Porque isso vai fazer a diferença. E se nutram. Porque com a nutrição adequada, você vai ter condições de lidar com o que está acontecendo com você. Você vai conseguir fazer as respostas adequadas. E aí podem me perguntar, tá, Rosângela, e o que eu faço? Tem muita coisa para se fazer. Nós podemos usar técnicas e práticas e uma alimentação saudável. Mas nós temos as ajudas, né? E é aí que a gente entra, né?
Ainda Porque quando bem. falamos em alimentação, né, doutora? Hoje em dia, buscar alimentação que seja 100% saudável, além de ter um custo muito elevado, né, que não é acessível para todas as pessoas, tudo que é orgânico, que tem o selo do orgânico, não é acessível a todas as pessoas, e as pessoas acabam tendo uma alimentação do eu acho que isso é saudável, né? Às vezes Uhum. elas podem ir, por exemplo, comprar uma alface na quitanda, mas essa alface, apesar de ser um alimento que nós digamos que é saudável, né? Ela venha cheia de agrotóxicos, deixou de ser saudável, Exatamente. né? E não hoje não é mais possível, até pelo problema que nós temos no solo brasileiro, não é possível mais a gente ter alimentos com todos os micronutrientes que nós precisamos. Os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, eles são absolutamente necessários para o funcionamento celular. Por isso que a gente diz que eles são nutrição celular, porque o metabolismo da célula, e agora só um parênteses para vocês entenderem a importância disso, né? Uma ideiazinha aqui, em termos de metabolismo celular, gente. As nossas células, que são mais de 50 trilhões de células em cada indivíduo, né? A gente tem entre 50 e 75 trilhões, ninguém conseguiu contar isso direito. Então, olha só, cada uma dessas células é capaz de fazer mais de 100 mil atividades metabólicas por minuto. Enquanto nós estamos conversando aqui, mais de 50 trilhões de células de cada um de nós está numa extensa e intensa atividade metabólica, para que tudo funcione. Que Ainda bem que maravilha. nós conseguimos fazer isso automaticamente, né, com os programas da nossa mente subconsciente, não temos que ficar pensando nisso, né? Mas prestem atenção, o quanto que nós precisamos desses micronutrientes, o quanto que nós precisamos da alimentação saudável no sentido geral. Então, não é apenas a escolha do alimento, mas também a complementação alimentar fundamental hoje, né? Então, nós precisamos de complementação alimentar de qualidade. E aonde que a gente busca? Que aí as pessoas dizem assim, Rosângela, você fica falando de nutrição humana, porque a gente sabe que 90% dos multivitamínicos do mercado são resíduos industriais, não é para nutrição humana. Alguém enfiou tudo numa cápsula e botou para vender, para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Então, para ganhar dinheiro, na verdade. Então, na verdade, nutrição humana depende de qualidade e de composição adequada desses multivitamínicos. Então, nós precisamos da alimentação adequada no sentido de escolha do alimento, o melhor possível, como eu digo, e não confiar só nisso, como você mesmo falou aqui, nós precisamos fazer uma complementação alimentar, e uma complementação alimentar adequada. E hoje eu vou te dizer que eu tenho a glória, né, de poder encher a minha boca e dizer assim, hoje nós temos no mercado brasileiro uma empresa que se decidiu, se dedicou a fazer apenas e exclusivamente complementos alimentares de alta qualidade, né? Nós temos aqui no Paraná, né, e nós temos uma fábrica aqui no Paraná chamada Catalmedic. Ela vem há muitos anos aí desenvolvendo essas possibilidades, e eu fiz uma consultoria nessa fábrica, onde eu consegui colocar várias fórmulas que eu já tinha treinado, testado no meu consultório, que eram fórmulas manipuladas, e que funcionam muito bem como complementos alimentares. E o que aconteceu? Nós não tinha isso no mercado, e agora nós temos. Então eu quero até deixar aqui bem claro para vocês, tá? Que é possível hoje nós termos complementos alimentares de qualidade, com uma coerência entre os nutrientes, e esses nutrientes ter a qualidade da matéria-prima. Essa fábrica, ela consegue energizar a matéria-prima quando chega na fábrica. Então, na hora que vai fazer o produto, a matéria-prima que eles usam é de qualidade, e é uma matéria-prima já energizada. Por que importa isso? Lembra que eu falei que as membranas celulares têm as nanoantenas? E aí nós temos
Por exemplo, o zinco, que eu falo muito no zinco agora, porque o zinco está na moda por causa do vírus, né? Mas então, zinco, mas também magnésio, né? 75% da população mundial tem insuficiência e deficiência de magnésio, gente. A cada 4 pessoas que estão aqui nos ouvindo, só uma tem a quantidade de magnésio adequada. 3 estão com insuficiência e deficiência de magnésio. É assim que funciona. Gente, nós temos que dar magnésio para esse povo, porque magnésio é fundamental, inclusive para a parte emocional e cerebral. Né? Se você tiver um magnésio de qualidade, como é o caso do taurato de magnésio, que está no Magcatal, nós vamos ter condições de melhorar emocionalmente até as pessoas, né? Que é uma das grandes questões emocionais aí da ansiedade, da depressão, é a falta de magnésio de qualidade. Mas olha só, esses micronutrientes, se eles tiverem uma vibração aumentada, não é no sentido de mudar a sua frequência, porque se mudar a frequência muda a matéria. A gente está falando de aumento de onda, de amplitude de onda, né? É como se gritasse em vez de falar. Imagina que o zinco está lá no teu intestino, né? Chegou por uma cápsula lá o zinco e está dizendo assim, eu sou zinco, eu sou zinco. Aí vem outro e diz assim, eu sou zinco, eu sou zinco. Qual é o que vai entrar? Vai entrar o que está gritando, né? Então é mais ou menos por aí que a gente pode ter. Então você veja, nós temos escolhas. O que as pessoas não têm é conhecimento. Se você der o conhecimento certo, com a escolha certa, tem que dar certo, né? A coisa vai dar certo. E falando dos florais que levam à informação, então eu falei da nutrição, e agora rapidamente o que é o floral que leva à informação? Nós temos vários sistemas florais, né, no Brasil, no mundo, graças, né, a Deus nós conseguimos aí os sistemas florais cada vez mais bem estudados, mas nós temos no Brasil também, aqui no Paraná também, tem uma empresa, né, uma fábrica que produz fórmulas florais. Ela se utiliza de florais brasileiros, que são Minas Saint-Germain e o floral de Bach, que na verdade é um floral, um sistema floral desenvolvido na Inglaterra, mas que hoje nós produzimos ele no Brasil, né? Então, floral de Bach, floral de Minas e floral de Saint-Germain são a matéria-prima para as fórmulas florais quânticas. Eles desenvolveram uma tecnologia que faz um colapso de onda. Então, junta as informações desses florais, uma pesquisa imensa que foi feita, já tem 20 anos de mercado, e aí esses florais, com a informação que eles carregam, eles fazem com que o organismo se reorganize. É como se fizesse um reset celular. Né? Você está lá funcionando tudo errado, aí você vai lá e entra com uma informação certa, correta, dá um tilt e reseta. É isso que acontece com o floral quântico. Ele faz com que haja uma resposta celular adequada, numa ação epigenética natural e fisiológica, para aquilo que você dá de informação específica. Então, são florais específicos, mas, por exemplo, e agora a dica máxima aqui da nossa live, nós temos um floral chamado Consciêncios. Eles são de uma fábrica chamada Fisioquant, que tem no Brasil inteiro, é bem fácil de achar. Então, Consciêncios é uma fórmula floral com mix de floral que faz, olha aqui, prestem atenção, gente, o Consciêncios faz a melhora da autoestima, a melhora da autoconsciência, a melhora da autoimagem. Ele modula o sistema nervoso autônomo e ainda melhora a rede neural, facilitando a aprendizagem. Não é tudo de bom? Maravilhoso! Maravilhoso! Eu uso esse floral desde o dia que inventaram, faz 10 anos, acho 12, 15, sei lá. Então, olha só, como é que isso acontece, né? As pessoas dizem, mas como assim, né? É a informação. Entra a informação, onde tiver ressonância para a informação, tem a resposta celular. Mas tudo só funciona com a repetição. Não adianta usar uma vez só. A gente não está falando de mágica nem de milagre. Nós estamos falando de repetição. Porque não tem 50 trilhões de células para a gente ensinar a funcionar direito. Então nós vamos ter que usar 2, 3, 4 vezes ao dia para começar.
E aí você vai usando, e isso vai se modificando, modulando, harmonizando ao longo do tempo. E em torno de um mês, 2, 3, você já tem uma outra capacidade de lidar com os teus pensamentos e sentimentos. Então, essa é a melhor parte. A gente não está trabalhando com nada bioquímico, não tem uma, vamos dizer, um princípio ativo, né? Como o pessoal diz assim, mas qual é o princípio ativo? Não tem. Ele só tem informação. Então, como não é bioquímico, ele não implanta, não leva a célula obrigatoriamente a fazer aquilo. Ele ensina gradualmente, devagarinho, sutilmente. Mas ao longo do tempo você consegue recuperar funções celulares maravilhosas, você até recupera estrutura. A gente tem cada caso maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu, inclusive, desde o ano passado, faço jornadas dos florais quânticos para mostrar para as pessoas o resultado. Eu pego casos clínicos, casos publicados, casos meus, dos meus alunos, né? Hoje eu tenho também, com a bênção de Deus aí, milhares de alunos que aprendem os florais, e a gente tem muitos casos. E eu recebo, sabe, uma coisa que me deixa tão feliz, porque eu recebo no WhatsApp, assim, de alunos que me acham por aí, como eu digo, eles me mandam espontaneamente casos maravilhosos, sabe? Por exemplo, recentemente, agora, faz 3 dias, eu acho, eu recebi um caso de um senhor que, uma aluna minha, uma profissional da área de saúde, uma terapeuta, atendeu um senhor que tinha ficado alguns meses internado por causa do Covid, aquela história toda, daí vai para a UTI, daí faz infecção desses bichos loucos aí da UTI, e aí é uma função, né? Aí faz a bagunça. Bom, alguns conseguem sair. Quando sai com uma situação, né, muito ruim. Então, eles estão mal nutridos, eles estão com perda de massa muscular, né? Estão com problemas, inclusive, cerebrais, estruturais, né? Por falta de oxigênio, e aí vai. Bom, esse senhor sai da UTI com uma gangrena na ponta do dedo, por causa da coagulopatia, que também acontece, né? E aí estava lá com a ponta do dedão do pé, lá bem na pontinha, abaixo da unha, tinha uma bolinha preta. Preta. Tinha que, né, tirar um pedaço fora. Agora, doutora, eu gostaria de chamar a atenção das nossas colegas podólogas para o que a doutora vai falar agora. Né? Então, olha só, gente. Atenção, hein? Vamos lá, doutora. Estava lá, então, uma zona de necrose, né? Na ponta, na polpa digital, lá na ponta do dedo do pé, e a recomendação do hospital, do médico lá que tinha atendido ele foi, provavelmente isso vai evoluir, né, vai aumentar essa gangrena ali, e nós vamos ter que amputar um pedaço do dedo. E esse senhor, em função, né, de toda essa situação, buscou essa terapeuta. E aí a terapeuta começou a cuidar dele e mandou passar na ponta do dedo Oxyflower, que é um floral quântico, que aliás é fantástico, né? E que é em gel, ele tem gel e gotas, então passar 6 vezes por dia. Oxyflower e Umbilicum. Umbilicum é um outro floral que modula as respostas celulares para a parte circulatória. E mandou o paciente tomar outros florais em função da parte de massa muscular, etc. Mas falando do dedo do pé, né? Oxyflower e Umbilicum. Gente, ela me mandou as fotos do dia que ele chegou, preto, 3 dias depois, e uma tinha Ai, gente, já vai voltar o sinal da internet. Deu uma parada no sinal da internet, doutora, se a senhora puder repetir, por favor. Então, gente, 3 dias depois já tinha começado a absorver e já não estava preto, né? Já estava mudando a cor. Com 1 semana tinha desaparecido a lesão. Ele conseguiu recanalizar e melhorar as condições de circulação, da microcirculação do pé. E esse paciente não usou nada diferente, só usou isto e nutrição celular.
O que foi de nutrição, né? Então, ela trabalhou com um produto chamado Totalis, eu vou dar nome e sobrenome aqui, porque só existe esse, né? O Totalis são 24 nutrientes com doses mais adequadas de ingestão diária recomendada, não é aquele monte, né, de uma vez só, que nem o ortomolecular, e eu posso falar porque eu tenho pós-graduação, lato sensu em ortomolecular há quase 30 anos, então ele não é a função ortomolecular do excesso de vitaminas e minerais, ele é dentro da complementação alimentar, que eu acho isso fundamental, de venda livre. Então, ela mandou ele tomar esse Totalis, mandou tomar o Mag-Catal, que são esse magnésio especial, que tem taurato, lisinato, bisglicinato de magnésio, que também é bom para a circulação, né? Assim como é bom para o cérebro, assim como é bom para os ossos, né? Então, ela complementou esses com um produto chamado Vitalzen. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, olha, o Vitalzen é uma fórmula minha, o Totalis também, o Marcatal também, mas o Vitalzen, especificamente, é o quê? É tudo que o nosso cérebro precisa para nutrição e fazer bainha de mielina, tá? Então, isso é tão importante. Como que não tem, né? Eu dizia assim, como que não tem pronto no mercado um produto desses, né? E eu usei essa fórmula há anos no meu consultório, acho que mais de 20 anos eu usei no meu consultório, né? Quando eu falo assim, gente, as pessoas às vezes me olham e dizem assim, 20 anos, 30 anos. Gente, eu vou fazer 40 anos de formada, tá? Então, acredite, eu tenho experiência. Bom, então vamos lá. Mais de 20 anos no meu consultório eu usei essa fórmula e hoje a gente tem ela disponível no mercado de venda livre com altíssima qualidade de matéria-prima, que é o mais importante. É vitamina, mineral e aminoácido necessário para produzir bainha de mielina e para nutrir o cérebro. Ela deu o Vitalzen pensando no cérebro, mas na verdade a combinação do Totalis, do Vitalzen e do Marcatal, faz uma nutrição celular tão completa que acabou ajudando a ponta do pé também, né? E é isso que eu queria dizer. Gente, se nós nutrirmos os nossos pacientes, nós vamos conseguir tudo deles. Mas se você fizer muito por eles e não der a nutrição, a resposta é sempre menor. Doutora, me ocorreu uma pergunta aqui, aliás, não só uma, várias perguntas me ocorreram, né? Mas, assim, não existe dentro dos florais, porque nós observamos que dentro das medicações farmacológicas, nós encontramos muitos medicamentos que fazem interação e essas interações acabam por danificar mais ainda o organismo, né? Debilitar mais ainda a pessoa. E são interações que são interações medicamentosas, interações medicamento-alimento, enfim, é uma bomba, né? Alguns medicamentos, nós não estamos dizendo para as pessoas deixarem de usar os seus medicamentos, sim, mas para prestar atenção, e eu, inclusive, eu gostaria que as farmácias, os laboratórios, colocassem nas bulas a questão da interação medicamentosa. Falo isso porque, doutora, a minha mãe foi diagnosticada agora com Parkinson. Então, ela começou a tomar o levodopa, né? Que é o mais indicado para Parkinson. E outro dia, agora eu estou numa formação em PICS e eu estava tendo aula de farmacologia e a professora estava falando que o levodopa, ele interage com carboidratos. No caso, né, pão e coisa e tal, que são os que os idosos mais comem. Inclusive, ela dizia assim, eu vou tomar esse comprimido junto com um pedaço de pão para me ajudar a descer. A engolir. Ou seja, não estava fazendo absolutamente nada, que ela dizia, esse remédio não está funcionando para mim, né? Porque ela não via melhora justamente porque estava ingerindo com um alimento que estava inibindo a ação do medicamento. Então, a minha pergunta é a seguinte, os florais, doutora, eles têm esse problema de interação ou não? Como funciona? Não. Eles não têm interação porque eles não são bioquímicos, eles são ondas vibracionais, eles são só informação para o organismo.
Então a informação, ela é específica e ela passa por tudo, ela não se combina com nada, né? O que acontece nas interações medicamentosas é a combinação, que aí junta uma coisa com a outra e faz um metabólito diferente daquilo que tinha que fazer para funcionar da droga. Então a gente não tem isso porque a gente não tem matéria-prima. Essa é a grande vantagem. Em relação aos produtos nutricionais, né, os complementos alimentares, eles vão ser em doses de acordo com a necessidade diária e eles vão sempre funcionar como alimentos, né? E como eles não vão ter nem gordura, nem glúten, nem nada de lácteo, nada de açúcar na sua composição, né, que já tem um cuidado em cima disso, também não vão fazer esse tipo de interação. Agora, é interessante, isso é bem importante que você falou, que as pessoas prestem atenção, e agora eu vou chamar a atenção dos meus colegas médicos, que prestem atenção e ensinem os pacientes a tomar do jeito certo o medicamento. Por quê? Porque eles me explicam, isso toma com comida, isso não toma com comida. Tem alguns tipos de medicamento que não são absorvidos, são tomados em jejum. E tem ao contrário, tem alguns medicamentos que não são absorvidos se são tomados com alimentos. Então você tem que ter muita consciência nisso e dizer, esse toma assim, esse toma assado. Em relação aos multivitamínicos, eles devem ser tomados com alimentos, porque é o momento que está havendo a digestão e a absorção. Então, você está facilitando que esse organismo reconheça, capte esses nutrientes, né? Então, isso é uma coisa bem importante que você levantou. E eu vou te dizer assim, eu raramente vi uma receita de um médico dizendo, esse toma em jejum, esse toma com alimento. Raramente. Eu sou muito de ler bula, né? Justamente por causa da minha mãe, eu pego a medicação e vou ler a bula. Porque... Aí você lê a bula e não quer tomar, né? Eu leio a bula, doutora, porque se ela tiver alguma coisa, eu já sei. Esse daqui está dentro da reação desse, né? Mas, enfim, o fato de eu ler, eu acho que essas informações deveriam conter na bula dos medicamentos. Claro. Seria obrigatório, né? Se nós tivéssemos uma política de medicamentos séria, né? Eu acho que seria obrigatório. Muito bem. Doutora Rosângela, gostaria de saber também, olha, gente, eu quero falar para vocês que tudo que a doutora está passando a respeito dos florais e a respeito dos complementos alimentares, eu comentei no início da live que algumas coisas assim são muito caras para as pessoas manterem, né? E eu quero dizer que essas indicações que a doutora está passando é a preço acessível para todos nós, né? Uhum, então, não é desculpa mais dizer assim, eu não estou bem alimentada, não estou bem nutrida, não estou bem, porque esses suplementos são caríssimos. Não é o caso como a doutora falou, nós temos agora fabricação nacional, graças a Deus, está tudo aí, então está tudo fácil, né? Doutor, perfeito. Aonde as pessoas encontram esses suplementos? Tem em qualquer lugar? Como que as pessoas podem encontrar? Então, a grande maioria, né, dos locais que trabalham com esses complementos alimentares da Catalmedic e os florais da Physioquantic são farmácias ou lojas ou clínicas terapêuticas que trabalham com produtos naturais, a grande maioria, né? Então, hoje a gente tem nas capitais todas vários locais de venda, existe também muito na internet, o pessoal, mas onde é que tem? Então, se você entrar no site da Physioquantic, que é o nome da, né, www.physioquantic.com.br, tem um lugar lá, quero comprar, onde comprar, qualquer coisa assim, e tem o mapa do Brasil. Se você aperta lá, ele vai dizer quem é que sabe onde tem na tua cidade. Então, você ainda tem essa possibilidade, né? Mas não é difícil achar. E com a facilidade que nós temos hoje, né? Dessa rede de mercado, né? O e-commerce, também qualquer pessoa em qualquer lugar encontra e recebe em casa o produto. É só escolher
no sentido da região, né? Eu sempre digo, escolha na tua região, porque aí você vai receber mais rápido, o frete é mais barato, né? Então, dê uma olhada geral nas lojas, mas como tem muita opção, escolha sempre próximo de você, né? Outra coisa, doutora, para nós sabermos, porque eu venho até então da área da podologia, a senhora já falou de uma série de florais que nós podemos, né, a galera da podologia pode usar. Eu estou agora entrando na área da terapêutica, né, eu estou no movimento Uhum. transformacional. Então, nós também podemos utilizar, indicar, né, para a partir de um tratamento, esses florais sejam a manutenção do tratamento que nós venhamos aplicar, né? Exatamente, Mas é muito exatamente. interessante que nós tenhamos a informação completa disso, para nós podermos passar com integridade, né? Sabermos o que Perfeito. estamos falando. E eu sei também que a senhora tem ministrado alguns cursos Isso. e acabam dando autonomia para que as pessoas possam indicar, porque a partir do momento que é um produto natural, né? Todos os Uhum. profissionais da área da saúde podem indicá-lo, certo? Desde Sim, que, lógico, saibam o que estão fazendo. esses florais, eles são de venda livre e uso livre, né? Como a gente diz, eles não são medicamentos, eles também não são cosméticos, então eles não entram nessa regulamentação, precisa de receita, coisa assim. Mas é óbvio que o profissional da área de saúde deveria ter o conhecimento para fazer uma boa sugestão de uso, né? Então a gente tem cursos, na verdade a gente tem as jornadas onde a gente lança cursos, né, com desconto. Mas eu tenho cursos regulares, desde extensão universitária, curso livre, e também tenho pós-graduação Lato Sensu, autorizada pelo MEC, né, em cima dessa terapia floral. Nós temos na escola EID, é www.e-eid de dado, EID, .com, não tem o br.com. Esse é o site da escola EID, que é EID e-Learning, né? E a escola é EID, né? Que é a Escola Internacional de Desenvolvimento, EID. Tá? A escola EID é uma parceira minha, né? O pessoal pergunta, você é dona da escola? Infelizmente não, sou é uma parceira minha, mas é onde a gente tem os cursos e a gente tem a possibilidade, por isso que eu fiz questão de botar dentro de uma plataforma acadêmica convencional, né, formal, porque aí eu tenho a possibilidade de entregar certificação autorizada pelo MEC, né, que eu acho importante quando a gente está nessa área da terapia, que as pessoas tenham a certeza de que o curso é validado, que é um curso sério, né? Então a gente tem essa possibilidade. Esse é o meu chão, assim, é onde eu mais vou ter os meus cursos e tudo mais. Nós também temos uma vez, de vez em quando, né? Este ano eu acho que eu vou lançar de novo em dezembro. Eu tenho um curso junto com o Cleiton Alves, que também tem a certificação da EID, mas a gente usa uma outra plataforma, que é um curso de terapia integrativa, né, na área da terapia integrativa vibracional, a gente chama de TIV, né, e esse é um curso interessante, eu estou hoje com 400, quase 500 alunos nesse curso, onde a gente ensina os florais, radiestesia, nós ensinamos lá também EFT, né, Emotional Freedom Technique, a gente ensina também a hipnose consciente. E é muito interessante, assim, é um curso bem completo, a gente começa falando de anamnese, de observação clínica, a gente fala de como fazer um artigo científico, ele está bem legal, e a gente vai provavelmente lançar ele de novo em dezembro, hoje a gente está cuidando desses quase 500 alunos que a gente já tem. Então a gente tem essas duas grandes oportunidades, mas no geral, no dia a dia, se alguém quiser aprender a usar os florais, eu tenho esse curso na EID, se chama Sistema Floral Vibracional, tá? E ele é uma extensão universitária, ele é um curso de 90 horas,
e ele também pode, qualquer pessoa pode entrar e fazer na hora, aquele que você se inscreve faz a hora que você entra, né? Não depende de turma. A pós-graduação também a gente tem ela aberta, mas aí a gente tem por mês, então você se inscreve, abrem as turmas e aí você entra numa turma, mas você faz no teu ritmo e é em EAD, né? Eles são todos EAD. A gente está lançando no ano que vem, a gente está agora na metade de uma pós-graduação ao vivo, online, mas ao vivo, que é remoto. A gente fez, inclusive eu dei aula esse final de semana inteiro nessa pós, mas a gente está lançando no ano que vem, novamente, algumas turmas nesse estilo, que é ao vivo, mas online, e a gente teve já muitas turmas presenciais. Assim que abrir tudo, a gente também vai fazer alguma turma presencial de novo, né? Mas hoje a educação em EAD meio que tomou conta, as pessoas já se adaptaram, né? Eu mesmo fiz meu doutorado em medicina integrativa quântica nos Estados Unidos, todinho em EAD. Então, eu acho que assim, tem que ter só, né, foco e disciplina, né? Tem que ter disciplina, senão a gente não termina nunca. Muito bom. Gente, olha só a oportunidade, o diferencial no mercado, hein? Olha só isso. Doutora, mais uma pergunta, por favor, para fechar. Na verdade, não sei se seria uma pergunta, uma indicação. Enfim, como a senhora interpretar, por favor, eu sei que nós só vamos colher os frutos maravilhosos disso. Eu gostaria de saber, doutora, o seguinte: nós temos muitos idosos nesta fase de pandemia que ficaram completamente isolados, né? Então, agora já estão partindo para mais doses da vacina, enfim. Eles, por essa questão de terem ficado muito isolados, de terem ficado sozinhos, eles acabaram perdendo massa muscular, massa óssea, enfim, Uhum. se agravou muito o quadro de vários idosos. O que a senhora indicaria neste momento para essas pessoas? Para que assim, que esses filhos que têm seus pais, que têm seus avós, né? Que possam colaborar com essa nutrição e referente aos florais também. O que seria uma boa indicação? Então, se você quiser assim, uma orientação geral, né? Porque a gente teria que fazer alguma coisa mais específica, dependendo de cada caso. Mas nós também Uhum. podemos dar uma orientação geral, que seria aquele up, né? Que a gente diz, né? Bom, se você fizer isso, você já vai ajudar em todos os sentidos. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. E aí eu vou dizer para você que nós temos um floral chamado corretor anérgico. Ele pode ser gel ou gotas, né? Eu vou falar em gotas, porque você também, às vezes, tem dificuldade de alguém fazer as coisas para o velho, né? Para os nossos idosos, né? Então, o cuidador nem sempre está disponível, né? Como eu digo, eu sei, porque eu já tive vários, né, idosos da família nas minhas mãos para me cuidar e tudo mais, então a gente sabe que às vezes a organização não é tão boa quanto a gente gostaria. É óbvio que se você tiver um cuidador para o idoso, o cuidador, se orientado, vai fazer, né, o protocolo direitinho. Mas para simplificar, como nós podemos fazer isso em gotas, eu vou dar uma dica, pena que não está aqui comigo, mas eu tenho, inclusive aqui na minha casa, assim que funciona, né, para mim e para o meu marido, eu pego uns frasquinhos sabe daqueles sucos que a gente compra, que são orgânicos, prensados a frio, né? Vem um frasquinho assim que é com, eu acho que é 180 ml, ele é um copinho, né? Mas é com tampa. Frasquinho assim, né? É assim, frasquinho. Então, não precisa ser esse, tá? Eu só estou dizendo como é que eu faço, né? Como é que eu oriento. Então, você pega esses frasquinhos e bota um pouco de água dentro, assim, vamos dizer assim, um terço de copo de água dentro, menos que 100 ml, ali uns 50 ml, 60 ml, se você quiser ser bem rigoroso, mas não precisa, né? Uns 3 dedinhos de água ali no copo, e aí você pinga dentro da água todos os florais que são necessários para aquele dia. Então você vai fazendo por dose. E aí nós aqui em casa fazemos 4 vezes ao dia,
Até porque eu tenho 63 anos, meu marido tem 65, a gente tem coisas que tem que cuidar, meu marido é cardiopata, então a gente tem várias coisas que tem que resolver, né? Então ficou mais fácil, a gente deixa prontinho no dia, eu faço até para 3 dias, que dá para deixar 3 dias na geladeira, então a gente tem assim, prontinho já, você pega cada 3 dias todos os frasquinhos e pinga as gotinhas certinha nas doses, né? E coloca na geladeira. E aí a gente vai lá e pega e bebe. De manhã, na hora do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Isso simplifica muito. Especialmente para os idosos, porque eles ficam sabendo. E se tiver alguém que diga, ó, tá na hora do. Aqui nós chamamos de aguinha. Nós chamamos. Tá na hora da aguinha, vamos tomar aguinha. Vai sentar na mesa. Vamos, a aguinha do meio-dia, né? Daí você toma. Ou, esqueci de tomar a aguinha. Toma quando lembrar, porque não é antibiótico, ele tem que ser de hora em hora, né? Então, a gente pode tomar depois do almoço, antes do almoço, no meio da manhã, no meio da tarde, não tem problema. Mas a gente divide dessa forma. Pode ser 3 vezes ao dia, se a pessoa não tem condições, faça de manhã, antes de sair de casa, de tardezinha, antes do jantar, quando chegar em casa, e antes de dormir. Que aí geralmente vai ter alguém com esse idoso, né? O que nós vamos botar na aguinha, né? Nós vamos botar, então, corretor enérgico, 10 gotas na dose da manhã e 10 gotas antes do jantar. Isso é de praxe o corretor enérgico 2 vezes ao dia. O que ele faz? Aumenta a energia vital e a imunidade. Olha a importância disso. Isso vale direto, não tem risco, não tem efeito colateral, pode tomar o tempo todo, ele dá um up, né, deixa a pessoa mais disposta, né, e é interessante que não tem problema de você tomar assim, eu vou tomar 1 ano isso, pô, tenho que parar. Não, você pode tomar enquanto necessário ou para sempre, não tem risco. A segunda coisa que eu recomendo é o nosso Consciêncios, que eu falei aqui. Aliás, Consciêncios, na minha opinião, todo mundo devia tomar. Se você não quiser ficar caduco, sabe essa expressão, né? O pessoal fala assim, eu não quero ficar caduco. Se não quiser ficar caduco, Consciêncios. Por quê? Na verdade, como eu falei para vocês, o Consciêncios melhora a autoimagem, autoestima, autoconsciência, faz olhar para si mesmo, prestar atenção, faz aderir melhor aos tratamentos, melhora o sistema nervoso autônomo, mas uma coisa fantástica, ele melhora a rede neural, ele faz com que a comunicação neuronal se dê melhor. E é isso que nos dá neuroplasticidade e faz com que a gente tenha um cérebro de melhor qualidade ao envelhecer, né? Então, Consciêncios a gente vai usar em torno de 6 a 7 gotinhas, 4 vezes ao dia. Se não dá para dar 4 vezes, faz de 7 a 10 gotas 3 vezes ao dia, que é o de manhã antes do jantar e antes de dormir, certo? E, se possível, faz de manhã na hora do almoço, antes do jantar e antes de dormir. 6 a 7 gotas, de 7 a 10 gotas. Muito bem. Então, esses 2 são bem importantes. Aí eu vou te dar uma terceira dica. Essas pessoas, né, elas têm essas coisas do emocional, do sentimento, e do pensamento, assim, do medo, do pânico, mas também de, às vezes, mágoa, né? Os idosos, às vezes, ficam magoados, porque a pessoa que está no dia a dia, correndo, cuidando da vida dela, não se dá conta que não deu a atenção certa. Então, a gente vê que as pessoas ficam magoadas, ou então, às vezes, tem ciúmes, né? Então, essas coisinhas, assim, que a gente diz que não tem, mas tem. Então, esses sentimentos, esses pensamentos, às vezes pensamentos muito negativos, ou pensamentos obsessivos, tudo isso a gente consegue lidar melhor quando usa o Neurotox. Então, o Neurotox é um outro produto que eu acho que todo mundo devia usar. Aliás, eu digo assim, eu tinha que botar na caixa d'água, principalmente dos políticos. Então, a gente devia usar também 6 ou 7 gotas 4 vezes ao dia, ou se for o esquema de 3 vezes ao dia, a gente vai dar de 7 a 10 gotas de Neurotox 3 vezes ao dia. Isso é o básico do básico, porque você melhorou a energia vital e a imunidade e cuidou do emocional e ajudou esse cérebro. Nós podemos fazer muito mais, né? E eu até posso falar daqui a pouco do muito mais, eu estou dando só o básico. Aí tem aí a parte nutricional. Se engole cápsulas bem, ponha para tomar junto com a comida, né? Enquanto está comendo, engole a cápsula, o Totalis, que eu falei aqui, que é o mínimo.
Se der Totalis e se der Mag-Catal, que é o magnésio, você tem um complemento alimentar mínimo, mas já muito eficiente. Agora, quando não engole cápsula, nós temos o Multicatal. O Multicatal, ele é um sachê. Ele é um sachê que é interessante que bata ou numa shakeira, num mixer, no liquidificador, com fruta e água, ou com um pouquinho de leite de coco e mais um suco, ou só com suco. É bom variar o paladar, né? Porque como ele tem aminoácidos, ele tem um saborzinho meio estranho. Ele é para ter um gostinho lá de frutas vermelhas, que é uma coisa bem natural, assim, que tem lá, mas assim, não dá muito gosto, não, tá? Pro meu paladar, eu acho assim que tem que misturar com suco. Se botar com suco de uva, aí sim fica bem gostoso. Então, você tem que misturar esse sachê. Seria interessante que abrisse as cápsulas do Totalis e botasse dentro do Multicatal e batesse, porque aí vai ficar mais power. Mas se não der, faça só o Multicatal, você já fez muito por esse idoso, né? Porque o Multicatal, inclusive, ele tem 30 miligramas de coenzima Q10, que é importante justamente para a parte muscular, para a parte cardiológica, é um nutriente bom para a circulação, é um nutriente que ajuda a ter energia, né? Melhora as mitocôndrias. Então, o Multicatal é fantástico. E o Mag-Catal, então se você vai dar só o sachê, vai ter lá 230 miligramas de magnésio. Mas se você quiser complementar mais e deu lá o Totalis e vai dar o Mag-Catal tem 86 miligramas de magnésio mineral nas 3 formas, taurato, lisinato e bisglicinato. Então, por exemplo, o Totalis me dá 130 miligramas de magnésio. Então, se eu não vou tomar outra coisa, eu já tenho um pouquinho de magnésio ali. Por isso que foi assim que a gente fez a fórmula. Mas se quiser mais, você pode fazer 4 cápsulas de Totalis nas refeições, pode ser junto, todas as 4 juntas ou dividir nas refeições, e ainda você pode dar de 2 até 4 cápsulas de Mag-Catal por dia, para melhorar mais ainda o magnésio. Sem magnésio nós não temos criatividade, e nós só temos neuroplasticidade se tiver criatividade. Então olha a importância do magnésio aí, gente. Então pelo menos 2 cápsulas de magnésio no jantar, e 4 de Totalis durante o dia com as refeições, vocês já vão ajudar muito esse idoso. Ou qualquer pessoa, né? Porque isso vale para qualquer pessoa com mais de 30 quilos pode fazer essa complementação alimentar. Agora eu quero dar mais uma palavrinha aqui de uma outra coisa fundamental, que talvez seja assim, muito mal resolvida, vamos dizer assim, que é a vitamina D, né? Hoje nós temos a certeza, com tantos artigos, né, que saíram aí nesses últimos 20 anos, mostrando a importância da vitamina D, que nem vitamina E, né, na verdade é um hormônio. Mas a gente continua chamando de vitamina D, e nós temos então uma possibilidade de manter essa vitamina D em alta no sangue, utilizando também uma vitamina D da Catal. Nós temos ela se chama Catalvit D. São microcápsulas para conseguir que os idosos engulam. Nós pensamos nisso. São microcápsulas, tá? Bem pequenininhas.